Olá, que esse domingo possa ser um santo e abençoado dia na sua vida. E não esquecendo que hoje é dia de Santa Missa. Não deixe de ir à Santa Missa por hipótese alguma. Vamos para mais uma partilha do Evangelho do dia. Hoje está em João, no capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Felipe: Onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-o sentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em números de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E igualmente dos peixes lhe deu quanto queriam. Estando ele saciado, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebemos aqui nessa palavra que Jesus, ele não deixa que ninguém passe necessidade. E aqui Jesus vê a necessidade desse povo. É um povo que está faminto da palavra, está faminto do alimento físico. E Jesus aqui, para testar os seus discípulos, ele interroga Filipe: quanto que nós precisamos para comprar de pão para esse povo? Como vamos saciá-los? Porque aquele povo estavam ali e necessitavam. Assim como nós, todos os dias, nós devemos ter em nós esse compromisso de estar ali como aquele povo estava próximo de Jesus, que nós também nos aproximemos de Jesus. E como é que eu posso me aproximar de Jesus? Com a sua palavra, a palavra de Deus. Nós podemos nos aproximar de Jesus. Aqui está a palavra onde eu conheço aquilo que Deus deixou para que nós possamos conhecer e viver. E aí nós começamos a conhecer e ter o desejo de
colocar em prática essa palavra de Jesus. Porque quando nós acreditamos na palavra de Deus, aí assim a gente começa a viver uma fé autêntica, uma fé viva, não uma fé falsa. Muitas vezes a gente acredita em muitas coisas, mas não acreditamos no principal, que é na palavra de Deus, em Jesus. Jesus é a palavra de Deus encarnada, o Verbo de Deus encarnado. Portanto, nós precisamos todos os dias nos alimentar desse Verbo de Deus, que é a palavra. Ele vai dizer em uma outra palavra: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão, quem se alimentar desse pão, terá vida em mim. Então, portanto, para que você possa ter vida em Jesus, precisa se alimentar dele na palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Portanto, que nós nos esforcemos todos os dias por esse alimento espiritual que é a palavra de Deus. Que nós nos esforcemos todos os dias também pelo alimento físico, que é o pão de cada dia. Que possamos nos esforçar tanto por um quanto para o outro, mas principalmente pelo alimento espiritual. Esse que é a palavra que nos alimenta e faz com que a gente tenha vida em Jesus. Uma vida que, quando nós mesmos passarmos desse nosso tempo aqui na terra, continuaremos a vida eterna com Jesus. E aí, nesse milagre, Jesus provando os seus discípulos, mostrando para ele que, acreditando em Deus, é possível as coisas que muitas vezes são impossíveis. Aos olhos dos seus discípulos, seria impossível alimentar aquela multidão e seria necessário bastante dinheiro, como assim o próprio Filipe falou. Mas Jesus, falando ali, um dos outros discípulos, chamado André, diz: tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus pede para trazer esses pães e esses peixes, mostrando a forma de que, quanto nós abrimos nosso coração para a partilha, mas a graça de Deus acontece, a graça de Deus cresce na nossa vida. E ali, pegando aqueles pães, rendeu graça ao Pai e fez com que esses pães fossem multiplicados, alimentou, saciou todo aquele povo e fez com que ainda sobrasse. E Jesus nos ensina também que não devemos desperdiçar, mas ali aquele alimento que sobrou foi junto para que aquilo que sobra nós devemos lembrar que muitas vezes quando nós desperdiçamos, tem muitas pessoas que estão passando necessidade. Quantas pessoas que estão nesse mundo que não têm o pão de cada dia, que vivem em casa pedindo, nas ruas, nas calçadas. Quantas pessoas que necessitam e muitas vezes a gente vira a cara para o outro lado. Esse também seria um milagre de Jesus quando quando a gente vir uma pessoa na calçada desprezada, uma pessoa sem alimento, sem agasalho, que a gente possa ir ao encontro daquela pessoa, fazendo com que o pão de nossa casa também possa ser partilhado com aquela pessoa, que possamos ser solidários, que possamos ser generosos, que tenhamos o nosso coração aberto a partilhar, que não sejamos egoístas. Jesus nos ensina a partilhar o pão e a partilhar o pão com quem tem necessidade, porque Jesus sempre vê a necessidade daqueles que precisam. E quantas vezes Jesus toca no seu coração para ajudar aquele que precisa e muitas vezes você não ajuda. Portanto, que nós possamos ouvir essa palavra, a palavra de Deus, que nós possamos fazer com que ela entre nos nossos ouvidos e possa nos dar força para a nossa vida, para que possamos viver essa palavra como Jesus nos ensina. Que nesse dia você não se esqueça, reforço, vá para a Santa Missa, se alimentar da palavra de Deus. O primeiro momento da missa
é a liturgia da palavra, você se alimenta da palavra. E o segundo momento da Santa Missa, a liturgia eucarística, a palavra encarnada que você vai se alimentar. Que você tenha um dia do Senhor, que é o domingo, um dia santo na sua vida, na sua casa e na sua família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.